Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, senhores deputados, senhores autarcas, demais autoridades, queridas e queridos amigos, ilustres oradores desta iniciativa que arranca agora e que vai durar estes 2 dias. Confesso que tinha preparado um discurso que, sem desprimor, considerava muito bom, sobre José Relvas e, enfim, tudo o que significa a sua riquíssima vida. Mas temo bem que me afaste dele, em primeiro lugar, para agradecer ao Sr. Presidente da Câmara um acolhimento tão caloroso e tão amigo, demonstrando que também aqui, em cada esquina, um amigo, no sentido rigoroso do termo, no sentido da vivência cívica participativa e da compreensão da importância da solidariedade na construção da nossa vida comunitária todos os dias. Em segundo lugar, queria dizer-vos que o Sr. Presidente da Câmara suscitou várias questões importantes e começarei por aquelas que têm diretamente a ver com esta iniciativa, com o significado cultural, não apenas histórico, mas cultural e também político que a define. E no domínio cultural, no que abarca do ponto de vista da compreensão, da valorização daquilo que é verdadeiramente um monumento, não apenas do passado, como do presente e do futuro. E que merece, portanto, o patrocínio da Presidência da República, o apoio do Presidente da República, mas deve merecer uma compreensão do seu significado nacional. A cultura não pode viver centralizada, concentrada e deve cobrir todo o território nacional. E a Casa dos Patudos, e o Museu de Alpiarça, e o Centro, a vários títulos notáveis, que representam, devem ser potenciados no seu conhecimento interno e externo, para todas as gerações, em todas as circunstâncias, pelo valor próprio, e é um valor próprio do ponto de vista de quem a concebeu, de quem a projetou, de quem a concretizou, de quem lhe deu vida, de quem nela fez nascer uma coleção, que é bem o retrato de uma época, que, sendo próxima, já é história do nosso país, e depois daquilo que pode significar em termos de enriquecimento num encontro daqueles que aqui vêm, e a propósito dos José Relvas, falam do homem, falam do contexto familiar, falam da sua vivência cívico-política, falam da sua paixão pela música, falam da sua sensibilidade artística, falam da sua abertura aos outros e falam da sua paixão pela terra. E, de facto, José Relvas, nascido embora em município vizinho, com o qual existe uma colaboração fraternal por parte de Alpiarça, escolheu, foi uma escolha de destino, Alpiarça para viver e para aqui deixar o seu legado político, o seu legado cultural e o seu legado assistencial, o seu legado social. E essa escolha merece ser respeitada, merece ser venerada e merece ser protegida. José Relvas. Olhar para José Relvas é olhar para uma figura notável.
Algumas vezes lhe chamaram uma espécie de conspirador meditativo. E houve mesmo uma exposição que escolheu essa qualificação como lema da pessoa, do percurso, da obra e do legado. E era de facto as duas coisas ao mesmo tempo. Sendo certo que é muito difícil, em rigor, que o grande pensador alguma vez na vida não tenha tido a tentação de ser um homem da ação e que o homem da ação não tenha sido, em muitos dos casos, um pensador. Ele foi uma coisa e foi outra. Era um pensador. Era um homem de convicções. Era um homem de valores. Poder-se-á, e essa é uma questão que os historiadores tratarão, interrogar como é que este homem, nascido no quadro familiar em que nasceu, num contexto socioeconómico que o poderia definir à partida, como é que ele escolheu tentar compatibilizar essas raízes com um percurso de liberdade, um percurso de democracia, um percurso de afirmação de um regime republicano. Mas fê-lo. Fê-lo. E fê-lo com uma grande independência. Ele era de uma grande independência. Aderiria formalmente à causa republicana em termos partidários mais tarde, mas seria desde sempre um republicano independente. Muito antes da implantação da República. E isso explica o respeito e a veneração que suscitava. Porque sabia-se que as suas convicções arrancavam do seu fundo. Não eram uma decorrência de uma mera militância, de uma pertença de grupo, de um alinhamento de conveniência. Não, ele era assim. E porque era assim, na sua independência, ele sonhou com uma república progressista, uma república generosa, progressista e generosa na política, mas também na economia, mas também na sociedade, mas também na educação, mas também na cultura. E porque era um homem de cultura, nunca separou a sua convicção política da sua formação e apetência cultural. E o seu percurso, se virmos bem, é um percurso quase impressionista, no sentido de que aparece a exercer funções em momentos-chave, mas sempre com independência e sempre sobrenadando os acontecimentos. Está presente na gênese da República, na gênese antecipada, no arranque para a República e no momento fundador da República. E é tal o respeito e a veneração que não é ocasional a sua escolha para a proclamação da República no espaço do Conselho em Lisboa. Era a procura de alguém que pudesse congregar todos, que pudesse simbolizar todos os que tinham lutado pela República e todos os que sonhavam com uma República aberta a todos. Desapareceu, depois do exercício em curto lapso de tempo de funções governativas, para desempenhar uma missão fundamental, na linha de outra que já tinha desempenhado, que é explicar à Europa a República nascente. Tinha-o feito por antecipação, corrente a Europa monárquica, explicando o Portugal republicano que estava para nascer ou tinha acabado de nascer. Explicando de uma forma inteligente, lúcida e eficaz. Porque, além do mais, era um grande diplomata. Sem o ser de carreira, era um grande diplomata. E demonstrou isso
em Espanha, onde acabou por privar com todos os grandes intelectuais daquela época. Todos eles. Foi íntimo de todos eles. E por isso era respeitado, não apenas por ser quem era em termos funcionais, mas por ser quem era enquanto pessoa. Os intelectuais espanhóis respeitavam nele a figura cultural portuguesa. Isso o tornava um interlocutor crucial. Do mesmo modo, aquilo que hoje se celebra, que é o Governo de Concentração Nacional, e disse muito bem o Sr. Presidente da Câmara, formado numa circunstância improvável. Mas sabem que os governos formados em circunstâncias improváveis, às vezes são os mais duradouros e tornam-se mais prováveis do que se tinha concebido. Porque o que é facto é que o Presidente da República era um monárquico, ao qual foi pedido que assumisse transitoriamente a presidência da República. Num momento crítico, num momento em que o país estava dividido em dois, em que havia de um lado os monárquicos, um setor católico importante, mais conservador e tradicionalista, e um país rural que havia apoiado Sidónio Pais, e do outro lado a República, os partidos republicanos, que tinham sido como que forçados a uma suspensão de atividade durante o período do sidonismo. E era este o país que existia. E o Governo de Concentração Nacional visava reunificar os republicanos para recomeçar a obra da República. E recomeçar no espírito do José Relvas, numa visão mais estável, que significava, portanto, menos fragmentada, menos fraccionada e com a possibilidade de alternância no poder. Sabemos nós hoje que isto era um sonho impossível, porque o país que existia era o país que existia. Um país conspirava contra outro país e queria, obviamente, substituir o regime, fazendo regressar à monarquia. E outro país queria sobrepor-se ao primeiro país, em termos cronológicos, e recomeçar o caminho da República. E vivia-se aquele momento, e a história é feita de muitos desses momentos, e alguns dos que aqui estamos já os vivemos, nomeadamente os que fomos constituintes, em que cada dia se constrói o futuro, mas não sabendo exatamente como vão ser os contornos, nem diria definitivos, mas duradouros desse futuro. Foi assim que ele foi chamado a uma tarefa impossível. E como era muito independente, cumpriu a tarefa enquanto considerou que a sua missão era cumpri-la. E afastou-se quando entendeu que se tornava inviável cumprir essa missão. Só uma pessoa, muito independente, muito desapegada do poder naquilo que tem de menor, de apenas material, de sobretudo formal, age deste modo. Mas ele era assim. Aí consistia a sua superioridade intelectual e pessoal. Ao mesmo tempo, nunca deixou de ser o que era. Nunca deixou de gostar de viver onde vivia. Nunca deixou de querer construir aí raízes e deixar uma outra obra, já que a obra política se tornara inviável. E foi assim que viveu os últimos 10 anos da sua vida. E disse o Sr. Presidente da Câmara, e disse muito bem, percebendo o que estava a chegar. E aqui chegamos a algumas das lições da vida e da obra de José Relvas. A primeira lição é de que as convicções devem primar sobre tudo mais.
Eu sei que vivemos tempos que são muitas vezes tempos chamados ao pragmatismo e ao realismo e à condescendência com os acontecimentos. E se perde a noção da primazia dos valores. É bom olhar para José Relvas e perceber que vale a pena colocar os valores, sejam quais forem, os mais variados, como é próprio de uma sociedade plural e aberta, à frente do resto. A segunda lição é de que não há dependência que pague o sacrifício da independência. Não há. Não há poder económico, não há poder social, não há poder político que mereça passar à frente da independência. Não há. Por muito tentador que ele seja. E José Relvas mostrou isso na sua vida. Nasceu independente, viveu independente, morreu independente. A terceira lição é de que é sempre mais rica a vida política quando é acompanhada da inteligência, quando é acompanhada da cultura. Eu sei que também isso não é uma realidade fácil de compreender nos dias de hoje. Porque o apego do imediato, o apego do instantâneo, o apego do passageiro, faz com que se considere que não é tão importante assim a educação, não é tão importante assim a cultura, não é tão importante assim a preparação e a bagagem cultural. É um erro. E o José Relvas aí está para nos chamar a essa lição. Em muitos momentos ele conseguiu na sua vida, inclusive na sua vida política, por ser culturalmente superior, por ser preparado, por ser alguém que tinha um mundo para além do mundo da política. Não era apenas não depender da política, era ver para além da política, que é uma maneira de ver politicamente. Porque via para além da política do dia-a-dia. Ele via a médio e longo prazo. Isso era uma superioridade. E depois, há uma outra lição, que é a seguinte, que é de que ver a médio e longo prazo significa perceber o que está para acontecer, mas significa também, e isso José Relvas, pela sua posição na vida, pela sua idade, pelo tempo decorrido, já não pôde fazer com energia de outras eras, é antecipar os acontecimentos e evitar as evoluções consideradas indesejáveis. Ele percebeu qual era o percurso possível. Não pôde fazer senão isso. Cabia a outros terem mudado de vida o suficiente para que as suas previsões, mais do que profecias, não viessem a ocorrer. Dir-se-á, mas isso foi há 100 anos. O que tem a ver o que se passou há 100 anos com o que se passa hoje? E eu diria muito mais do que as pessoas pensam. Porque há características humanas que são permanentes. E há traços sociais que podem ser recorrentes. Isto é, que se podem repetir. E o que se passou então, na parte final da Primeira República, foi a fragilidade do sistema de partidos, a dificuldade do entendimento em pontos cruciais, a não compreensão de que havia certas exigências sociais e económicas que requeriam fazer mais e fazer melhor. E ou o sistema fazia mais e fazia melhor, e ou o regime fazia mais e fazia melhor, ou havia o risco de, por horror ao vazio, outros aparecerem a querer fazer aquilo que já não entrava no regime,
já não entrava no sistema. Era outro regime, era outro sistema. E José Relvas, naquilo que anteviu, traz consigo um apelo. Claro que a história nunca se repete da mesma maneira. Mas não se repetindo da mesma maneira, não obstante, vale a pena atender à lição da sua vida. E depois, para além disto, não há como não recordar, já que não vou repetir o que tinha aqui preparado, sobre as conferências que organizou em Espanha, sobre as atividades culturais que sonhou para aqui, sobre as coleções que soube reunir, sobre o bom gosto que teve e a visão também do ponto de vista cultural. Mas vale a pena, sim, porque aqui estamos na Casa dos Patudos, ler-vos um texto que já ouviram ler 100 vezes, mas eu cada vez que o leio descubro um elemento novo, que é a descrição que João Chagas fez, fascinado, porque depois José Relvas fascinava os seus contemporâneos, fascinado da Casa dos Patudos, porque é também o recordar um pouco o ambiente que é o retrato de um homem. Cito: dir-se-ia uma velha residência de família, transmitida por herança de pais a filhos. No entanto, não tem 6 anos de construída. E não lhe dá este primeiro aspecto a conhecer, não já o gosto, mas o fundo, o nobre do caráter do homem que a construiu e que assim pretendeu adotar a sua noção de família ao domicílio que melhor lhe convém, e que é ainda aquele que noutros tempos a abrigou e perpetuou. A Casa dos Patudos, pois esse é o seu nome, nasceu ontem e tem séculos. Nasceu ontem e tem séculos. De nobreza? Não. De solidariedade de família, de virtudes domésticas, de agasalho, de hospitalidade. Por efeito do seu temperamento, da sua educação, o dono desta casa é um destino inteiramente votado ao amor e ao culto da arte, ao qual todos os outros, mesmo que o prenda à lavoura, mesmo que o lançou na política, são destinos acessórios. Assim, a sua casa abriga com a sua família o maior número de obras de arte que ainda enriqueceu o domicílio de um homem sem ostentação. E nele se presta à arte um culto tão fervoroso que se diria não se viver ali para outra coisa. As suas salas são galerias de pintura e escultura, onde é lícito passear com um catálogo nas mãos, como nas salas dos museus. Tropeça-se em objetos de arte. Aqui é um móvel, acolá uma talha, além uma faiança, mais além um medalheiro. Numa vitrina está a mais bela obra da olaria portuguesa. Noutra é fácil admirar, ao lado de um autêntico galrão, um Stradivarius autêntico, o que caracteriza a serenidade desta paixão, a que tantos se entregam por puro luxo, é que ela se foi instalar longe do ruído da vida mundana e da publicidade, e se sacia solitariamente. Nessa casa amam-se todas as artes, mas só uma se cultiva, a música. Se ao leitor sucedesse passar, já à noite velha, pela beira da estrada de Almeirim, não seria de estranhar que ouvisse, por entre o concerto do coachar das rãs, as harmonias vindas lá de dentro, de uma sonata de Beethoven ou de Mozart. É no que ali se passam as noites. E nós estamos, nesta descrição,
tão feliz a viver o ambiente como se fôssemos contemporâneos de José Relvas. Estamos a perceber porque é que é tão apropriado este lugar para se falar do que é importante na liberdade das pessoas, na luta pela democracia, na militância que é necessária todos os dias para que a democracia tenha cada vez mais qualidade, no que ela implica de independência, mas também de cultura, e como essa cultura tem de ser alimentada ela própria quotidianamente, como fazia José Relvas, não podendo tocar os Stradivarius da política. Ele gostava que se tocasse os Stradivarius da música na sua terra escolhida, na sua casa construída para ser exatamente à medida do seu sonho, a exigir de todos nós que estejamos à altura desse sonho. É esse o propósito deste encontro. É por isso, por aquilo que José Relvas significou para a República, para a democracia, mas também para a cultura portuguesa, que o Presidente da República não podia faltar àquilo que nos reúne hoje. Muito obrigado.